Bem-vindos ao primeiro Fórum Brasil Imune. Hoje, no nosso segundo dia. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, e estou aqui com a Andressa Simonini, que é jornalista e editora executiva da revista Pais e Filhos. E hoje, né, Andressa, tomara que a gente tenha a mesma audiência que ontem. Ontem Nossa, nós não tenho aprendemos, dúvidas. né? Ontem nós aprendemos muito e hoje a gente já vai começar o nosso evento em grande estilo. Com Né? certeza, eu quero agradecer por estar mais um dia aqui falando desse assunto tão importante. Agradeço ao Instituto Lado a Lado pela Vida e a Marlene também, muito obrigada. Eu estou super animada porque o currículo dessas pessoas que vocês trouxeram hoje, já estou até ansiosa. Tem um monte de pergunta minha mesmo. E ontem foi muito legal, né, Andressa, a gente falar um pouquinho, entender um pouco sobre o Programa Nacional de Imunização, falar um pouco desses movimentos, né, anti-vacina, da importância da imunização. A gente também passou por vários temas importantes, né, e eu acho que hoje também vai ser um dia de, assim, com um debate bem interessante, né? Com Você, certeza. qual a sua expectativa para hoje? Hoje eu estou super ansiosa, até porque o tema é falar bem do futuro, né? É a gente prospectar o que esse assunto pode trazer de caminhos para um futuro melhor, tanto individual quanto em coletivo, né, Marlene? Eu acho que a imunização, tanto a lado que fala de pessoas em tratamentos com câncer ou com problemas cardiovasculares, enfim, outras questões, o quanto é isso importante, a imunização, pensar no futuro para a saúde melhor de crianças, jovens, adultos e idosos, né? E uma das coisas que eu acho muito importante, que ontem se falou muito, é que tem algumas doenças graves que estão voltando e que a gente tem que estar alerta, né? A gente tem que reforçar essa mensagem, né, das pessoas manter a carteira de vacinação em dia, lembrar que os adultos também têm uma série de vacinas que as pessoas têm que estar atentas. Então, acho que esse é o nosso desafio hoje, né? E falar do futuro, né? O desafio de vocês é grande, mas ontem provou que vocês têm uma força muito grande no Brasil. Que bom, porque tem instituições assim que trazem conteúdo de qualidade, pessoas incríveis, especialistas incríveis para fomentar esse assunto. E aí distribuir no Brasilzão todo, porque eu sei que tem gente que assiste que não é só médico ou não é imprensa aqui, faz parte da população e pode distribuir esse conteúdo no seu aplicativo de mensagem, muito melhor do que outros que você recebe. Exatamente. Para começar, vamos começar com uma pessoa assim que eu particularmente tenho um carinho muito especial. A nossa aula magna vai ser com o Dr. Gonzalo Vecina Neto. Dr. Gonzalo é médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, foi fundador e presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que hoje todos nós aprendemos, né, o que é a Anvisa, até então poucas pessoas, né, hoje está na pauta do dia, e também um dos idealizadores do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. É colunista do jornal O Estado de São Paulo, e eu queria também pedir para as pessoas que estão aqui, que estão nos acompanhando, que entre na página do Instagram do Dr. Gonzalo Vecina, que é Gonzalo Vecina. Lá tem vídeos incríveis. Eu sou uma das pessoas que sou seguidora, comento. Eu acho super importante essa mensagem clara e objetiva que Já ele... vou entrar aqui. Pode entrar, é ótimo. E aí eu queria muito, doutor Gonzalo, falar que é uma honra para nós do Instituto Lado a Lado tê-lo aqui nesse evento, que falar de imunização é muito importante, está no nosso DNA. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar aí nessa caminhada com a gente, né, sempre ajudando nós, que somos de uma organização da sociedade civil, né, que tenta aí trabalhar e tem feito um esforço para a gente mudar essa saúde aqui nesse país, fortalecer o nosso sistema único de saúde. Então, assim, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado e a palavra agora é sua. Bom, muito boa tarde a todos, todas. Queria cumprimentar Marlene, cumprimentar a Andresa,
dizer da minha satisfação de estar com vocês e de ter a oportunidade de me dirigir a esse público ligado ao lado pela vida, né? Que barbaridade. E falar sobre futuro, né? Acho que Ele a é muito forma legal. como este evento está sendo montado e a importância das instituições da sociedade civil são um fenômeno novo que nós estamos vivendo. E esse fenômeno novo tem que ser melhor compreendido por todos nós. O papel da internet, o papel disso que nós podemos chamar de blogosfera, quer dizer, esse monte de ações e atividades desenvolvidas através da tecnologia da informação, ela tem que nos impactar. Nós temos parte do futuro está na nossa capacidade de nos comunicarmos, de levar informações para que as pessoas saibam o que é certo fazer, o que deve ser feito, o que podemos fazer. E é lógico que no meio desse caminho, como tudo não são flores, temos também o lado ruim dessa coisa toda, que é a história das fake news, a nossa capacidade de certa forma, sempre que construímos, também destruirmos algumas coisas. Então, é muito importante que instituições com o perfil do lado a lado pela vida estejam presentes para conseguir trazer as notícias corretas, as informações melhores e as ações que nós temos que desenvolver. E aí, falar do futuro da assistência à saúde no Brasil é uma questão fundamental. Acho que hoje mesmo eu fazia uma consideração que os vírus, é difícil explicar a razão de ser dos vírus. Quando você fala, por exemplo, sei lá, de um animal carnívoro, o animal carnívoro ele tem uma função na cadeia alimentar. E se ele não estiver presente na cadeia alimentar, alguma coisa deixa de acontecer e isso provoca um desequilíbrio. Qual é o papel? As bactérias, os fungos têm funções. Todos eles têm funções nesse arranjo alimentar que a natureza construiu. Qual é o papel do vírus? O vírus não é nem considerado uma forma de vida. O vírus, não podemos falar no vírus como uma forma de existência, mas ele não se reproduz sozinho. Ele só consegue existir dentro de uma outra célula, humana, animal, vegetal, mas ele precisa de uma célula para se reproduzir, porque ele precisa pegar o material genético dessa célula e utilizar esse material para a sua própria reprodução. Verdade que uma parte importante das vezes ele acaba destruindo o seu hospedeiro, né? Então, ao destruir o hospedeiro, ele estimula as defesas desse hospedeiro ou ele acaba matando o hospedeiro, né? E aí vem essa pergunta, né? Para que serve o vírus? A bactéria, para que serve a bactéria? Olha, temos muitas bactérias que, se elas não existissem, a Escherichia coli, por exemplo, que é uma bactéria que habita o nosso intestino. Sem Escherichia coli, nós não existiríamos. É muito difícil, né? Muitas bactérias vivem em uma situação de simbiose com o ser humano. Ou seja, nós não viveríamos sem elas. Outras promovem o equilíbrio entre outras bactérias que podem ser agressivas a nós e elas fazem o jogo para impedir que ocorra um supercrescimento dessas outras bactérias. Então, praticamente todos os seres que existem na Terra têm uma explicação muito boa. Só os vírus é que não têm. Então, eu me pergunto por que nós tivemos a ocorrência dessa pandemia agora? O que ela nos traz, né? E acho que uma das respostas importantes
que nós temos que entender é que o vírus veio mostrar para nós que o que nós chamávamos de normal era absolutamente anormal, que tinham coisas invisíveis para nós que nós deveríamos já estar enxergando. E certamente, uma das coisas mais anormais e invisíveis que nós deveríamos estar enxergando é a desigualdade. A desigualdade entre as pessoas numa sociedade moderna como a sociedade brasileira. Como é que nós podemos explicar a distribuição de renda que nós temos no Brasil, onde tantas pessoas recebem tão poucos recursos e tão poucas pessoas recebem tantos recursos? E, de repente, quando a gente olha para o padrão de mortalidade da pandemia, ela mata muito mais os negros, ela mata muito mais os pobres. Ela mata negros não porque são negros, sim porque são pobres. Né? Ela mata muito mais trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores das atividades que não puderam ser fechadas e são os trabalhadores de baixa renda que estão ocupando estes postos no local em que se vende alimentos. Ela mata mais as empregadas domésticas que não puderam parar de trabalhar, porque se param de trabalhar, não recebem de suas patroas. Então, a economia informal, 40% da população brasileira, 40% da população brasileira vive da economia informal. É um número absurdo. Se essas pessoas não saem às ruas, nós não temos acesso a alimentos. Elas não têm acesso a alimentos. Então, quando de repente a gente perguntou, por que o Brasil não faz lockdown? O Brasil nunca fez nenhum lockdown que mereça esse nome, porque nunca foi capaz de prover o auxílio emergencial do tamanho que as pessoas necessitam para continuar vivas. Então, a questão da desigualdade tem que ficar clara para nós, porque esta pandemia vai acabar. O tempo, que é senhor das coisas, fará com que ela passe. Como ela vai passar? Tem muitas possibilidades de como ela vai passar. Vai passar por causa da vacina, vai passar porque parte tomou vacina, parte teve a doença, vai passar porque a vacina funcionou, mas vai passar. E o meu medo, meu grande medo, é que quando ela passe, nós nos esqueçamos das lições da pandemia. E certamente a primeira e mais importante lição da pandemia é: temos que ativamente combater a desigualdade. E aí é uma discussão que nós vamos ter que enfrentar com a sociedade brasileira. Como acabar com a desigualdade? Quais são os instrumentos que nós temos para acabar com a desigualdade? Então, eu não tenho dúvida. Não é ensinando a pescar. Ensinar a pescar vai ser fundamental. Nós vamos ter que ensinar as pessoas a pescarem também. Mas nós temos que distribuir renda. Não existe jeito de diminuir a desigualdade no mundo sem a distribuição de renda. Então, parte dos recursos que cada um de nós paga para manter a sociedade funcionando, os impostos e taxas, eles têm que ir para uma reequalização da desigualdade na sociedade. Isto é fundamental. E aí temos que discutir outros instrumentos fundamentais também para construir igualdade social. Não há a menor dúvida de que educação é um dos mais poderosos desses instrumentos, e nós também estamos em dívida com a educação. Nós conseguimos, num país subdesenvolvido como o nosso, manter escolas fechadas por quase um ano e meio. Por quase não, por um ano e meio. Nós paramos o ano inteiro passado e paramos este ano até agora. As escolas privadas, em boa parte desse tempo, funcionaram, mas a escola pública não funcionou. A mensagem que a sociedade recebeu foi uma mensagem muito correta. Os professores não podem se expor
a perda da vida. Eu acho isso muito correto, mas eu acho que nós temos que pensar melhor nisso. Por quê? Porque as nossas crianças ficaram 1 ano e meio, as nossas crianças das escolas públicas ficaram 1 ano e meio, não sem aí aprender o ABC, sem se socializarem, sem aprender a conviver com o outro. Essa é a grande função da escola. Essa é a razão pela qual nós temos que combater essa ideia absurda do homeschooling. Crianças que não vão à escola não aprendem a conviver com o outro. E esta é uma questão fundamental numa sociedade que quer ser mais civilizada. Então, a função da escola é vital para a questão que nós estamos discutindo aqui da desigualdade. Mas existe um outro setor muito importante que é o objetivo da minha palestra, que é o setor saúde. O setor saúde é um importante instrumento de normalização da questão da desigualdade na sociedade. E nós temos que buscar construir isto que está em construção, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Até 1988, 1990, o nosso sistema de saúde era um sistema de saúde voltado para quem tinha carteira de trabalho assinada. Então, a grande diferença de 1988 para cá foi que 100% dos brasileiros, independente da condição de serem trabalhadores assalariados do sistema formal ou não, passaram a ter direito à assistência à saúde. Passaram a ter direito à assistência à saúde, mas ainda não têm a garantia da assistência à saúde. E nós estamos nesses 30 anos, essa é uma luta de minha vida, desde que me formei, e até antes de me formar, eu já labutava nessa questão da assistência à saúde, mas eu tenho a consciência clara de que a sociedade brasileira ainda não conseguiu cumprir com os 3 princípios básicos da construção do SUS, que estão inscritos na nossa lei maior, na Constituição Federal. A universalidade, nós ainda não temos acesso universal à saúde. A integralidade, tanto ações de promoção, proteção, recuperação, reabilitação da saúde. Ou seja, nós vamos fazer a oferta de todos os serviços. Nós estamos agora, no meio dessa pandemia, verificando, por exemplo, a questão do tratamento das sequelas. Esse vai ser um problema muito grave no Brasil, porque um dos grandes problemas do SUS é que nós não fazemos praticamente medicina de reabilitação. As pessoas que ficam inúteis não recebem atenção da sociedade. Não é o SUS, é da sociedade. Esse é um problema dos portadores dessas sequelas, dos portadores dessas condições que diminuem a capacidade de viver, e também como fruto do próprio processo de envelhecimento, que é uma outra questão importante na qual o SUS está profundamente inserido, que é a questão do envelhecimento na nossa sociedade. E a terceira questão é a questão da equidade. Existem muitas doenças que têm uma distribuição muito desigual. Eu vou citar uma, a mortalidade materna, que é uma doença terrível, uma situação terrível, porque é a morte de uma mãe. A maternidade não deve ser associada a uma mortalidade. Para vocês terem uma ideia, países como Japão, como Canadá, têm uma mortalidade materna em torno de 4 a 5 por 100 mil nascidos vivos. A aceitável se situaria entre 10 e 15 por 100 mil nascidos vivos. No Brasil, a mortalidade materna beira aos 60 mães mortas a cada 100 mil nascidos vivos. Mas a desgraça pior está entre as pretas. As pretas, elas têm uma mortalidade materna em torno de 250 por 100 mil nascidos vivos. E não é por causa da cor.
é por causa da pobreza. Então, nós temos que acordar para a importância da desigualdade na distribuição da assistência à saúde. E por isso que o terceiro princípio da construção do SUS é a equidade. Atender diferente ao diferente. Dar mais a quem tem menos. Para conseguir construir igualdade, eu tenho que construir equidade. Tratar diferente o diferente. Então, nós estamos muito longe de cumprir com esses três princípios constitucionais. E é desse futuro que nós temos que falar. O que nós queremos no nosso futuro? Nós queremos um SUS que tenha esses três princípios. E para isso, o que nós vamos precisar? Primeira questão, nós vamos precisar discutir como pagar esse sistema de saúde, o financiamento do sistema de saúde brasileiro. O sistema de saúde brasileiro, desde que foi criado, ele é infra, ele é pouco financiado, desde que foi criado. Se a gente somar o dinheiro do governo federal, Ministério da Saúde, o dinheiro das secretarias estaduais de saúde e o dinheiro das secretarias municipais de saúde para este ano, nós teremos um per capita, um gasto per capita de um pouquinho mais de R$ 1.000 per capita ano. R$ 1.000. Dá $300 per capita ano. É muito, muito pouco. Quando nós olhamos aqui para o Uruguai, para a Argentina e para o Chile, estou falando de países sul-americanos. O gasto per capita em saúde se situa em torno de $1.000 a $1.300 nesses três países. E nenhum deles tem um SUS como nós temos. O mais próximo do SUS é o Chile. Mas, mesmo assim, lá tem uma segmentação dura. 70% da população tem direito ao serviço público, 30% exclusivamente ao serviço privado. No Brasil, nós temos 100% da população com direito à assistência. Ah, mas tem o setor privado. 90% dos transplantes que nós realizamos no Brasil são feitos no SUS, apesar do setor privado cobrir 23% da população. 100% dos hemofílicos brasileiros são atendidos pelo SUS. 100% dos portadores do vírus da AIDS são atendidos pelo SUS. Os medicamentos de alto custo, grande parte deles são distribuídos pelo SUS. Vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, que atende toda a população, é feita pelo SUS. A vigilância sanitária que nós aprendemos por esses dias tão importante para garantir a segurança sanitária de produtos e serviços, quem faz é o SUS. Então, eu poderia citar um monte de outros números aqui. O SUS é fundamental. Hemodiálise, 90% da hemodiálise feita no Brasil é feita pelo SUS. Vacinação, 300 milhões de doses de vacina são aplicadas anualmente neste país pelo SUS. Quem está aplicando a vacina da Covid-19, é o PNI. Né? Apesar deste governo incompetente que nós temos, apesar dos fantásticos erros cometidos por este governo ao longo destes 2 anos, é o SUS quem está salvando a população. Mas subfinanciado. Mais um exemplo de por que ele é subfinanciado. Porque, na verdade, quando alguém pergunta, mas quanto é que deveria ser? Olha, não dá para dizer quanto deveria ser, dá para dizer que é insuficiente. Então, eu não estou comparando o financiamento do SUS com o financiamento de nenhum país europeu, que é 4, 5 vezes mais do que o Brasil gasta. Nem com os Estados Unidos, que aí foge do... Os Estados Unidos está gastando $8.000 per capita ano com assistência à saúde. Então, a questão no SUS hoje é que ele tem pouco dinheiro, e vamos comparar com a iniciativa privada. A iniciativa privada, o ano passado, gastou para atender 48 milhões de brasileiros algo em torno de 250 bilhões de reais. Algo em torno de 250 bilhões de reais. Pois bem,
Isso dá, para 50 milhões de brasileiros, algo acima de R$ 4.000 per capita ano. R$ 4.000 per capita ano. Então, o SUS, sob qualquer tipo de parâmetro que você colocar, ele, infelizmente, é muito subfinanciado. E nós temos que dar respostas à sociedade. Uma das respostas mais importantes, nós vamos ter que discutir como é que nós vamos financiar a assistência à saúde. Vamos ter que discutir o financiamento da educação? Vamos ter que discutir o financiamento da educação também. Essa é uma questão crítica. Da onde virá o dinheiro para financiamento da educação? De onde virá o dinheiro para um adequado financiamento do SUS? Estas respostas são respostas que nós, sociedade brasileira, vamos ter que construir. É óbvio que isso não vai acontecer do dia para a noite, e nós, inclusive, estamos sob a égide da Emenda Constitucional 95, que paralisou gastos públicos no Brasil por 20 anos. Com certeza, este é um dos desafios de curto prazo. Não existe país no mundo que sairia do outro lado de 20 anos com paralisação de gastos públicos. Somente cabeças doentias, como as que nós tivemos no governo Michel Temer e neste governo, são capazes de imaginar um mundo em que você paralisa gastos públicos durante 20 anos. Então, esta é uma questão a ser resolvida no curto prazo. Mas resolvida essa questão, nós vamos ter que também resolver a questão da gestão. Nós temos um problema muito grave de gestão no Brasil. Gestão, o que é? Gestão é a capacidade de produzir resultados através da mobilização de recursos. Então, eu mobilizo pessoas e coisas e produzo consultas, internações, exames. É basicamente isso. Só que a administração pública brasileira ela é muito lenta na mobilização de recursos. Para comprar, em média, demoramos 90 dias. E a nova lei de licitações não está facilitando em nada que essa seja uma forma diferente de produzir coisas na administração pública. Para contratar, a administração pública demora 1 ano. É impossível dar certo desse jeito. Temos que fazer uma reforma administrativa no país comprometida com o aumento da eficiência da gestão pública. O grande desafio é o aumento da eficiência da gestão pública, que nós temos que garantir. E aí nós temos que repensar o modelo de atenção à saúde que nós temos hoje. Nós estamos, neste momento, vivendo uma pandemia. Estamos sendo agredidos por um vírus. E essa é uma doença interessante, porque ela vem e tem 14 dias para se ir. E quando ela se vai, ou tem um morto, ou tem uma pessoa com sequelas, ou tem uma pessoa que sarou. Grande parte das pessoas saram, mas tem uma parte que fica com sequelas e tem uma parte que está morrendo. Isto já exige que nós pensemos em alguma coisa diferente. E nós estamos já discutindo isso em alguns setores dentro do SUS. Ter capacidade de enxergar a próxima crise sanitária. Isto o SUS não tem. Nós precisamos construir um organismo que tenha a capacidade de trabalhar com grandes bancos de dados e consiga perceber quando nós estamos para receber algum tipo de alteração no nosso meio ambiente que indique que nós vamos ter uma outra crise sanitária. O Brasil precisa construir um centro de controle de doenças. Quais são as características de um centro de controle de doenças? Capacidade de trabalhar com grandes bancos de dados para conseguir antecipar movimentos futuros. Capacidade de fazer sequenciamento de novas formas de vida que podem aparecer por aí. Com essa capacidade que nós estamos demonstrando de destruir o meio ambiente, a agressão que estamos fazendo em todos os nossos 6 biomas, com certeza existe uma grande chance de aparecer um SARS-CoV-2 aqui no Brasil. Mas nós temos que ter capacidade de identificá-lo. Capacidade de identificá-lo e capacidade de retê-lo, coisa que nós temos duvidado que somos capazes de fazer.
Temos que olhar para outros países que conseguiram fazer isso. Não tem cabimento deixar, por exemplo, a P1 circular como ela circulou. E outras variantes que vão aparecer. Teríamos condição de controlar isso se tivéssemos condição de ter auxílio emergencial e fazer lockdown de maneira adequada. Mas nos falta inteligência para isso. Então, sequenciamento será uma coisa importante. E precisamos formar novos quadros na área da epidemiologia genômica, porque é uma nova fronteira da ciência. Nós estamos sendo muito, temos discutido muito essa nova fronteira que está aparecendo agora na ciência, essa chamada medicina 4.0, essa medicina personalizada, que tem de tudo para ser mais um instrumento de construção de desigualdade. Se nós deixarmos a medicina personalizada, vai destruir a possibilidade de nós conseguirmos ter uma medicina que alcance os 3 princípios do SUS. O princípio da universalidade, o princípio da equidade e o princípio da integralidade. Então, temos que nos preocupar em fazer um rearranjo do que a gente chama de modelo assistencial na saúde. Como nós fazemos assistência à saúde? E aí temos muitos desafios. O grande desafio ter atenção primária à saúde para todos, porque a atenção primária estrutura o resto do processo assistencial. Então, o que nós temos que fazer? Fortalecer a estratégia da saúde da família. A estratégia da saúde da família, hoje presente em 60% do território brasileiro, é a solução para organizar a assistência à saúde. Até o setor privado está começando a aprender isso, saindo do modelo tradicional de oferecer consultas para oferecer uma porta de entrada que organize o processo assistencial de acordo com as necessidades dos pacientes. E é lógico incorporar nesse processo de atenção a promoção da saúde, que é o componente mais atrasado no mundo inteiro em termos de assistência à saúde. É o componente que faz com que pacientes se transformem em sujeitos da sua atenção. Este é um desafio que todos os sistemas de saúde no mundo têm que vencer. É impossível enfrentar a carga de doenças que nós teremos que enfrentar nos próximos anos sem que pacientes sejam protagonistas da construção da sua própria assistência à saúde. E além dessas 3 questões muito importantes, eu quero trazer uma 4ª questão e última, que é a questão de fazer com que o processo de atenção à saúde, que mobiliza 10% dos recursos que o Brasil produz, 10% do PIB entra na equação da saúde, que ele tenha a capacidade de produzir valor para a sociedade brasileira. E aí entra a questão da ciência e tecnologia, desenvolvimento de novas ideias, de novas formas de movimentar a sociedade. Este desafio é um desafio que nós estamos muito longe de enfrentar. Pelo contrário, andamos para trás nos últimos anos. O Brasil já foi muito mais capaz, por exemplo, na área de imunobiológicos, do que é hoje. Então, nós temos que conseguir desenvolver a nossa capacidade de produzir novos conhecimentos e de transformar esses novos conhecimentos em inovações, em produtos que possam ser consumidos pela sociedade. Então, este desafio, neste governo, por exemplo, está absolutamente destruído. Onde é que acontece a geração de novas ideias? Na universidade, nos cursos de pós-graduação. Quem é que faz perguntas e responde perguntas? Pós-graduandos, no mundo inteiro são os pós-graduandos. Este governo conseguiu reduzir o total de bolsas de mestrado e doutorado em menos de 10% do total de bolsas. A ciência brasileira não está de joelhos, está escarrapachada no chão nesse momento. E a probabilidade de conseguir construir qualquer coisa é próxima de nula. Além de não ter nenhuma política pública que mereça este nome neste momento. O que existe é uma briga entre Dória e Bolsonaro. Nada além disso.
E é por isso que nós estamos tendo financiamento de 2 vacinas que estão em desenvolvimento aí, um contra o outro. Mas não é assim que se constrói ciência. Então, nós temos a possibilidade de construir no Brasil um projeto de ciência na área da saúde, mas nós temos que utilizar para isso a capacidade do Estado de induzir nas universidades e na iniciativa privada um território fértil para que isso aconteça. Para finalizar, eu volto ao princípio. Meu grande medo é que nós esqueçamos das lições desta pandemia. E nós esqueçamos do papel que cada um de nós tem que ter na construção do futuro. Cada um de nós tem que ter a noção da responsabilidade do que deve construir, do que deve aportar para essa construção. Cada um de nós tem que ser capaz de gerar uma utopia a ser perseguida por nós. É óbvio que cada um de nós terá que construir isso coletivamente. Nós temos que encontrar o jeito de fazer com que a sociedade brasileira saia da armadilha na qual entrou, seja por causa da pandemia, seja neste governo distópico que nós criamos, numa fenda da história provocada por uma facada, e temos que conseguir resolver o problema do futuro de um país com um futuro tão promissor como este, se nós quisermos, se nós tivermos a coragem de propor uma alternativa adequada e diferente daquela que nós estamos construindo agora. Quero mais uma vez agradecer a Marlene a possibilidade de estar aqui com vocês, graças ao Instituto Lado ao Lado pela Vida. Muito obrigado e excelente evento para todos e todas. Doutor Gonzalo, eu queria fazer uma pergunta. Eu sou editora executiva da Pais e Filhos, trabalho há 6 anos dentro desse meio, né, de parentalidade. E quando você fala de futuro, me vem na cabeça, obviamente, as crianças, que é muito do que você estava falando. E eu acho, assim, que também assistindo a gente, além de pessoas que são da área da saúde ou imprensa, também tem parte da população que é pai ou mãe. Eu queria saber que mensagem você deixaria justamente para essas pessoas, até quem trabalha na área da saúde ou imprensa também pode ser pai ou mãe, mas para esses formadores de pessoas do futuro, que são essas crianças, que mensagem você deixaria para eles hoje de uma maneira bem ativa, dentro de casa, o que eles já podem fazer hoje, educando as crianças sobre esse assunto, assim, como inserir um pouco disso dentro de casa, mesmo que não seja um assunto da criança, né? Eu acho que esse é um desafio fantástico desse momento que nós estamos vivendo, onde as crianças estão tão expostas a um conjunto que é um mundo muito diferente do mundo que nós vivemos. Então, eu acho que o grande desafio dos pais é conseguir fazer com que eles entendam que quem vai construir o mundo diferente não são eles, são as crianças. Então, o que nós temos que fazer é garantir que as crianças consigam ter acesso à forma de construção do conhecimento por elas, crianças. Então, nós temos que... a grande mudança no mundo de amanhã é a forma de transferir conhecimento, que não é do jeito que nós fizemos passivamente. É construindo dinamicamente esse conhecimento a partir daqueles que vão utilizar o conhecimento. Quem utiliza é quem constrói. Agora, isso é uma forma diferente de fazer a construção da forma de intervenção e de transformação do mundo. E eu tenho muita crença de que essa transformação, uma transformação revolucionária para o mundo de amanhã. Eu não sei se ela vai ser suficientemente coletiva. O meu grande medo é dela ficar na elite, de nós não conseguirmos levar esse método, esse como transformar para toda a sociedade. Nós mantivermos, nós elites, mantivermos esta
forma de transformar o conhecimento num instrumento de transformação só nosso e não disseminar isso na sociedade. Esse é o grande medo. Eu acho que os pais que estão nos assistindo têm que ter, então, duas preocupações. Uma preocupação é com os seus filhos. A outra preocupação é com todos os filhos de todas as pessoas. Nós temos que conseguir transformar a educação num instrumento de transformação, não só nos nossos filhos, mas nos filhos dos pobres também. Com certeza. Isso é muito legal que você falou, que sempre vale reforçar e lembrar que uma criança no mundo não é responsabilidade apenas do pai e da mãe, né? É de todos. Então a gente sempre tem que estender a mão, ou denunciar, ou ficar atento se aquela criança está tendo todos os direitos dela, né, doutor? É que nem vacina. Exatamente. Né? Todos nós queremos tomar a nossa vacina. Só que se eu tomar a minha vacina, não vai adiantar nada se todos não tomarem a nossa vacina. Exatamente. É só todos tomando a vacina que nós vamos poder falar em efetividade da vacina. Porque a eficácia é um fenômeno individual. Com certeza. Obrigada, viu? Foi ótimo. Foi uma aula, literalmente, mas foi uma aula para a vida. Obrigada, doutor Gonzalo. Muito obrigado, sempre parabéns. Um prazer, obrigada. Prazer é meu. Um bom evento para vocês. Obrigada, um grande abraço. Tchau. E agora, Andressa, vamos dar 5 minutinhos para as pessoas tomarem uma água, Vamos. né? Mandar alguma mensagem e a gente volta daqui 5 minutos.